cerejeiras, tá começando a chegar os eventos já mais para meio do ano para frente. Tá tendo o festival da Cerejeira Chão Rock, a cidade tá cercada aí de festas juninas, então estamos caminhando aí pro final do ano. E hoje, pessoal, vamos falar aí numa transição de carreira, no pessoal que passou lá pelo programa de formação e começou como trainee, já está caindo no caminho de júnior, já está com esse gostinho de como funciona a carreira de TI, e aí agora está indo para um papel no sentido aí de evolução dentro do grupo AIF Câmara. E, cara, como é que é essa transição, né? Como é que é esse sentimento de, beleza, entrei no programa de formação, já estou atuando dentro do cliente e como é que agora é meu dia a dia. E para isso, hoje vamos conversar com o Bob e com a Lilian aqui no programa de formação, que começaram, eu acho que já tem bastante coisa para contar. Bob, bem-vindo. Cara, se apresenta aí para a galera. Quem é o Bob? Faz a sua introdução aí. Boa tarde aí, pessoal. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Lilian. Boa tarde, povo do Orange Juice. Estou muito feliz em estar aqui hoje. E eu sou o Bob, como o Joel já disse. Sou desenvolvedor front-end no Imagine Inovação. Trabalho na F-Câmara já há 1 ano e 2 meses. Faz 4 meses que eu sou desenvolvedor júnior. Vai fazer 4 meses aí. E tá sendo muito bom, tô pegando mais tarefas do que eu pegava antes como estagiário. E a gente vai falar mais aí no decorrer do podcast. Agora eu vou dar licença pra Lilian se apresentar. Maravilha, Lilian, se apresente pra gente. A Lilian, que é figurinha carimbada aqui do Orange Juice, daqui a pouco vai virar sócia nossa. Opa, vou lembrar disso. Bom, então, pessoal, eu sou a Lilian, eu entrei pelo programa de formação em outubro de 2022, né? E ali, 1 mêsinho e meio depois, tive a oportunidade de passar um teste, de fazer um teste com um cliente nosso da F-Câmara, né? Que é uma Health Tech, a Doutor Consulta. Aí tive a oportunidade de passar, tô lá até agora, né? Tô como desenvolvedora júnior full stack. No momento eu tô atuando mais na parte mobile. E assim, desafios aparecendo, a gente vai enfrentando para evoluir. Legal. Eu acho que assim, agora que vocês já cruzaram uma trilha, né, e vocês estão como desenvolvedores júnior, já vou abrir com isso já. Para vocês, qual que é a principal diferença, se é que tem diferença, entre o desenvolvedor trainee e o desenvolvedor júnior? Então, para mim, a principal diferença que eu tô vendo, primeiramente, é em mim mesmo. Eu tenho mais ímpeto para pegar umas tarefas que são um pouco mais difíceis do que eu pegava antes. Mesmo não sabendo como fazer, eu sei que eu posso contar com outras pessoas que têm senioridades maiores, elas podem me ajudar também naquilo. Sinto essa diferença na minha confiança e também na confiança dos meus companheiros, né? Companheiros, tech lead, em me passar tarefas também maiores. Bom, no meu caso, eu acredito que a diferença foi bem sutil, assim, sabe, de trainee para júnior, porque realmente eu quis agarrar essa oportunidade, assim, com toda a minha vontade, sabe? Então, eu estava ali disposta, independentemente do nome do cargo, a entregar maior resultado, assim, sempre, assim, pro cliente, né? Tive até a oportunidade de ter uma conversa com o Joel logo no começo, não tava nem sabia quem eu era ali na fila do pão, como dizem. Fui perguntar a ele que caminho tomar, né? Porque tanta informação que chega pra gente ao mesmo tempo, então a gente fica meio assim, meu Deus, o que eu faço? Agora eu tô num cliente, e aí ele falou assim, foca nele, foca no teu cliente. Então, foi isso. Aí eu acho que acabou que a mudança para júnior acabou vindo de uma maneira bem sutil, assim, porque o foco era esse, eu tava ali colocando todo o meu empenho em tentar resolver os problemas deles, assim, focar em estudar para eles e trazer esse tipo de resultado. Legal. Mas o nervosismo? Continua o mesmo? Tá mais fácil hoje em dia? Como é que é o nervosismo? Quando começa a sprint, quando vê as tarefas, qual que é o sentimento? Eu confesso que agora eu tô um pouco mais tranquila que antes, mas não quer dizer que eu não fique nervosa. Mas eu tô um pouco mais tranquila, assim, à medida que você vai entendendo como funciona o processo, você vai sentindo que você tem apoio nos plenos, nos sêniores, no tech leader. Então, você consegue deixar fluir, sabe? Você consegue entender até onde vai ser o limite técnico, mas você consegue usar o seu background de outras relações, de outros trabalhos, enfim, para poder aprender a lidar com aquela situação e saber que se você não tem a condição técnica de resolver aquilo,
você vai conseguir recorrer a alguém naquele momento, né? Então, assim, isso me trouxe um pouco mais de calma, um pouco mais de leveza, até para passar por essa fase agora, né? Essa transição para Júnior. Então, acabou me trazendo um pouco mais de leveza. Mas acaba acontecendo assim, quando o app vai para a loja, ou vai subir um deploy, a gente fica ali com aquele friozinho na barriga, mas dá tudo certo. E para você, Bob, foi do mesmo jeito? Começar uma nova sprint, pra mim, eu fico muito curioso para saber o que tá vindo, qual é as tarefas que a gente vai ter ali. E sempre tem aquela perguntinha que o Tech Lead faz, que é: e aí, vocês acham que dão conta disso nesse prazo aqui? A gente fala que vai deixar rolar e vamos ver, né, se a gente dá conta. Mas na maioria das vezes damos conta sim. O que me deixa mais apreensível com nervosismo é a nossa review. Aí porque eu preciso mostrar o que eu fiz, né? E às vezes desenvolvi alguma feature nova, resolvi bug e vou na confiança, cara. Eu vou na confiança mostrar aquilo, compartilho tela. Quando chego lá na feature, a feature trava. Falo, droga. Ainda bem que é review, né? Revisão é pra isso, gente. Aí volta a tarefa na próxima sprint. Legal. E perguntar para vocês também, né? Esse sentimento que vocês têm, beleza, de nervosismo, né, que vocês têm e tal. Mas, além disso, quando vai entregar, fazer coisas como a review e tal, ou aliás, antes disso, né, antes de entregar a sprint, vai lá, passa por um processo de QA. O que vocês acham? Quando no começo vocês faziam mais bug, hoje tá menos bug, tá igual, como é que tá? Eu torço para que se achar alguma coisa, que ele encontre, né? Jamais que vá para produção e tudo. Então, assim, a gente joga muito junto ali, né? Acredito que a maioria das empresas tá entendendo que esse papel é muito junto, né? A equipe de desenvolvimento, não é só dev, não é só QA, enfim. E a gente joga muito junto ali. Então, subiu para teste, avisa e fala, olha, me chama qualquer coisa, e a gente analisa junto, né? Óbvio que cada um dentro das suas habilidades ali, né? E o QA trazendo toda a parte técnica dele, né, para poder nos orientar, assim, olha, isso não tá legal, de repente, né, enfim, voltar para desenvolvimento e tudo. Então, no meu caso, eu acredito que hoje suba com um pouco menos, talvez, assim, depende muito da demanda, se for mais complexo, acaba indo, né, enfim... Acabou diminuindo um pouco porque a gente acaba ficando mais criterioso, né? Eu sempre fui mais comedida para algumas coisas, assim. Eu faço os meus testezinhos ali por debaixo dos panos antes de passar para teste. Tô contando meu segredo aqui, né? Eu faço os meus testezinhos ali antes de subir para teste e acaba dando certo. Ah, mas tem que fazer mesmo, tipo, não é nem... É um segredo que vale a pena compartilhar com todo mundo, porque... O desenvolvedor também tem que testar, né? Não é só fez e não teste o que há que se vire, né? A gente também tem a obrigação de testar, né? Pra tu, Bob, pode sentir alguma diferença? Cara, eu senti sim, tá vindo com menos bugs, mas também tô nesse mesmo rumo, Lilian. Tô torcendo pro QA achar bug pra não ir pra produção. E a gente tem o QA ótimo, ele encontra os bugs, tem uma lista de bugs enormes, e a gente também tem essa manutenção de ir resolvendo a lista, né? Acho que os desenvolvedores e o QA lá da equipe são bem unidos. E para vocês aqui hoje, agora que vocês já estão aí um tempo desenvolvendo, o que vocês diriam? O que o desenvolvedor faz mais? Ele mais digita, ele escreve código, ele pensa ou ele mais procura no Stack Overflow? Olha, eu penso e procuro no Stack Overflow, no Google, no GeoLinux, em várias plataformas diferentes, até no Wikipedia. Mas eu sempre estou pesquisando bastante. E também tem ali uma fonte de conhecimento que ela é inesgotável, cara. Os amigos da sua equipe. Gente, pergunta pra eles. Às vezes eles sabem. Sabem sim, na maioria das vezes. Ou se não sabem, ajudam a pesquisar. Isso também é muito bom. Mas eu passo mais tempo assim aprendendo. E para você, Lilian, também hoje ainda está mais aprendendo, pesquisando no Stack Overflow ou realmente escrevendo código? Acho que codar fica um percentual menor aí, né? Porque realmente a gente pesquisa mais, estuda mais, lê mais documentação, bem mais documentação, e analisa mais, né? Porque para iniciar uma tarefa, né, e saber se você consegue entregar no fim da sprint e tudo, existe uma prévia, né? A maioria das empresas hoje utilizam a metodologia ágil, então existe o refinamento técnico de negócios, então você tá por dentro do que você vai precisar codar, né? De certa forma, não sei se a maioria das empresas, enfim, que trabalham assim.
você está por dentro do que vai ser, do que você vai de fato precisar codar. Mas antes disso, você precisa ler a tarefa, entender os requisitos de negócio, entender a parte técnica, refinar tecnicamente para saber onde você vai lá no código. Então isso fica por último, né? Codar mesmo, só nos projetinhos Hello World, assim, no estudo paralelo. Eu acho legal até, eu falei de brincadeira, mas é um ponto que é legal assim a gente falar, né? Porque quando você está aprendendo programação, acho que com vocês foi assim também, né? A gente coda bastante, né? Vê vídeo, coda, tem, mas no dia a dia da programação mesmo, quando você está codando, não é sempre que você coda tanto, né? Muitas vezes o maior tempo da sprint é tentar entender a documentação, tentar entender os fluxos, os problemas, pesquisar alguma coisa na internet, porque a gente passou do tempo que você muitas vezes trabalhava com uma linguagem só e tal, e hoje você trabalha com muitas coisas diferentes, então você sempre está buscando conhecimento, você sempre está pesquisando, sempre para entender, e o tempo que você passa codando, eu acho que na maioria dos casos é menor, né? É menor. Talvez quando uma aplicação passe por um zero total, você está começando uma aplicação totalmente do zero, você até em alguns momentos coda mais, mas fora isso, quando você está dando manutenção ou só fazendo novas features para um determinado sistema, acho que a maior parte do tempo você passa pesquisando, você passa buscando a entender, né? E isso que é uma coisa bem diferenciada assim, do desenvolvedor, que eu acho que quem está fora do dia a dia das empresas, para quem está fora do dia a dia, mesmo para quem fez universidade e tal, eu acho que é diferente, né? Não sei se vocês têm essa percepção, se para vocês tinham essa percepção que, nossa, codar pra caramba e agora vocês viram é diferente, ou vocês já tinham essa expectativa? Cara, eu tava um pouco com essa expectativa já, porque eu tava pensando exatamente isso. Vou chegar numa aplicação que ela vai estar na maioria pronta, e eu vou dar manutenção a isso. Então provavelmente eu não vou codar muito. Vou só ali pegar algumas partes do código, né, e consertar bugs. E a tua perspectiva, Lili, era diferente? Era um pouquinho diferente, assim, sabe? Não imaginei que fosse maior parte do tempo analisar, ler documentação e tal. Achei que fosse ter um pouco mais de código. Mas realmente porque a gente acaba tendo contato com cursos, né, e tudo, então a gente acaba meio que levando nesse sentido, assim, achando que vai codar mais, né, que aquilo, né, te estimula, enfim. Acaba que em um projeto já pronto, não tanto, né? Mas ainda assim, a gente faz os projetinhos em paralelo ali para não deixar os dedos ficarem atrofiados, né? Enferrujados, Legal. Cara, eu acho que eu já falei até isso aqui, né? Eu nunca fui muito apaixonado por negócio. Tanto que eu sempre me especializei muito em ser extremamente bom tecnicamente. Então, eu sempre fazia as partes que eram mais, digamos assim, pentelhas na parte de código. Né? Eu nunca fui muito apaixonado pelo negócio. Eu sempre fui muito apaixonado pela parte técnica. Né? Mas eu acho legal a gente deixar claro que existe essa diferenciação, porque tem gente que pensa que é uma coisa única, é sempre o mesmo comportamento, e não, né? Isso também se modifica dependendo do cliente, dependendo do projeto. Né? E cara, beleza, você já falou até um pouquinho disso, mas eu quero insistir um pouco mais no assunto. Como é que está sendo o relacionamento de vocês com os plenos, com o sênior? Galera, tem ajudado vocês? Tem sido um bom relacionamento? Ou está sendo difícil? A galera não tem dado suporte? Quais são as principais assim, dificuldades para vocês? Bob, se quiser puxar aí já. Cara, eu não vejo muitas dificuldades, não. Quando tem tasks grandes, no começo da sprint a gente divide elas em 3, em 2 pessoas. A gente faz grupo e a gente fica tirando dúvida um com o outro. Isso plenos e júniors. Os nossos seniors, eles pegam algumas tasks maiores e eles codam sozinhos. Ou às vezes também estão dando auxílio nessas tasks nossas também. A gente sempre chama eles pra falar, alô, você acha que isso aqui tá bom? E essas tasks maiores e tal, que os seniors entregam, você tira de vez em quando para dar uma olhada, para ver se você consegue aprender alguma coisa dessas entregas deles? Não, cara, não tiro. Eu preciso tirar, aliás. Fazer code review a gente aprende bastante. Mas às vezes eu caio nisso de só ficar fazendo a tarefa focado nela, que quando ele acaba a tarefa dele eu não vou dar uma olhada também. Mas é uma boa. E pra ti, Liliane, tem sido diferente? Esse caso aí que você falou de dar uma olhadinha no código que o sênior fez, ou o pleno,
Inclusive foi uma sugestão que eu dei em uma das primeiras retros que eu apareci, assim, porque que a gente estava falando sobre code review. Eu, pelo menos, eu particularmente sinto a necessidade de um pleno, um sênior, analisar meu código, né? Às vezes nem sempre é necessário, assim, né? Você tá mudando uma palavra, um acento, às vezes nem sempre é necessário. Mas eu senti a necessidade disso, então isso foi uma das abordagens, né? Na retrospectiva, assim, foi uma das coisas que eu falei. Sugerindo que a gente poderia olhar, que eu fazia isso, né? Porque a gente recebe os e-mails do GitHub quando sobe PR, né? Faz lá uma pull request e aí a gente recebe os e-mails de notificação. Então eu sempre que tinha um tempinho, ia lá, clicava no link e ia olhar o código que estava sendo implementado, entendeu? Lógica que foi usada, para entender o que era aquilo que estava sendo feito, olhava a tarefa que a gente usa o Gira, né? Para entender o que foi pedido e ver o que tinha no código lá. E sobre ter o contato com os plenos, assim, e seniors, eu recorro mais ao pleno que tem mais próximo, assim, na equipe, que admiro muito, assim, sabe? Meu Deus, eu gosto muito, assim, da análise dele, das sugestões que ele tem. E eu sempre chego pra ele, assim, bem aberta, sabe? Olha, eu fiz assim, mas se tiver uma M, me ajuda. Vamos mudar isso tudo aí que não tem problema nenhum. Então, eu sempre fui muito acessível ali nesse sentido. Só que eu acho que até me ajudou bastante a sentir essa pouca diferença, assim, entre estar trainee e estar júnior. Porque eu fiz eu coloquei alguns bullet points, assim, pra quando eu entrei, né? Eu falei assim, ó, eu vou ter dificuldade, obviamente, isso vai seguir. Só que eu vou tentar um pouco, sabe? Eu vou pegar uma tarefa e vou tentar um pouco. Esse pouco, eu tenho que dosar se ele vai ser muito a ponto de comprometer a entrega da tarefa, né? Ou se ele vai ser ali equilibrado, a ponto de eu conseguir entender o que está sendo pedido, mas não conseguir desenvolver. Só que eu queria chegar com as perguntas corretas, né? Eu queria falar, olha, eu não consegui passar dessa parte. Mila, não consegui passar dessa parte, me ajuda. Eu li essa função pra mim, ela faz isso, isso, isso e isso. E me entrega tal coisa. Mas eu não tô conseguindo passar daqui. Eu queria chegar com esse nível de conversa, entendeu? De pergunta. Então, eu me exigi um pouquinho ali no começo, mesmo que quebrasse a minha cabeça, mas não a ponto de comprometer a entrega. Aí sempre recorria. Agora já tá mais fluido, assim, sabe? Eu já chego meio que pronto, ele dá aquela analisada e fala, não, tá legal. Então, coloca tal coisa. Mas você falou uma coisa que, assim, eu concordo muito, assim, sabe? Eu acho que mesmo você chegar pra pessoa e falar, não sei, não é legal você chegar, não sei, tá, mas você não sabe o quê? Não sei nem pra onde começa. É ruim, né, você chegar, porque parece que você não se esforça, né, parece que você não se esforçou, parece que você não deu vazão. Então é legal para você, pelo menos, saber o que você vai perguntar, né? E isso eu acho que é uma dica bem bacana para quem está começando. Cara, se você normalmente não consegue entregar a tarefa, isso em si não tem problema, não tem problema nenhum. Mas, sabe, pelo menos quando for perguntar, explica o que você tentou fazer, sabe? Explica o teu modo de raciocinar, sabe? Tenta chegar com uma pergunta mais redonda possível, porque, assim, primeiro, demonstra que você se esforçou, que você tentou fazer, e dois, para que também o sênior consiga entender como é que você pensou, onde é que está seu erro, e fala, cara, quando você for, pensa, em vez de pensar assim, pensa assado, pensa em fazer dessa maneira, e aí ele consegue te direcionar melhor, né? Consegue te pontuar melhor os pontos que precisam ser pontuados, e eu acho que isso torna a experiência, assim, mais enriquecedora, do que você só chegar e falar, não sei nem por onde começar e tal. Porque até quando você chega dessa maneira, existe uma chance bem grande de simplesmente o sênior, o pleno, chegar e falar, tá bom, daqui deixa que eu vou fazer, e aí você acabar sem sair sem nenhum aprendizado. Né? Falando nisso, em aprendizado para vocês, nessa jornada que vocês já tiveram do começo aí até agora, já tem alguma lição que vocês falaram assim, ok, isso aqui eu vou levar para a vida? Pode pensar, não tem problema, mas tem alguma coisa assim que vocês falam, ok, isso aqui eu não vou esquecer mais, isso aqui é para a vida toda. Não enrolar muito e perguntar. Às vezes fico muito tempo para ficar um dia inteiro, 2 dias no mesmo problema ali. Às vezes compensa mais você olhar, ficou 1 hora ali travado, vai perguntar para algum amigo se ele tem alguma visão diferente daquilo, vai ver se você tem algum insight com ele. É um bom insight. E você, Lilian? No meu caso tem a ver com perguntar também, mas foi muito interessante isso.
Às vezes a gente fica... Isso eu nunca mais vou esquecer, assim, porque foi, meu Deus, é isso, não acredito. A gente foca muito no código, às vezes, sabe? Daí a gente fica ali, meu Deus, nossa, não consigo sair daqui, aqui, sabe? E fica focado naquilo. Quando você sai e começa, de repente, dar uma olhadinha nos requisitos da tarefa, no negócio, né? No quê? Nas regras de negócio, às vezes a sua resposta tá ali. E foi exatamente isso. Eu fiquei um dia quebrando a cabeça, o dia inteiro, e nesse dia eu faço uma mentoria. O Lucas Android, da F-Câmara, ele queridaço, assim, mora no meu coração. Grande Android. Ele, tipo, sabe, super solícito quando eu perguntei. Ele, falei, você topa e tal. Daí a gente faz... toda terça-feira ali a gente se encontra para poder me ajudar a evoluir. Inclusive, eu estou escrevendo um artigo sobre isso, o quanto a mentoria, para botar lá no Orange Juice, o quanto a mentoria... O quanto você está mentorando, né? Porque você tem que estar nessa sensação, você tem que estar no lugar de aluno, né? O quanto isso ajuda a evoluir a tua carreira, sabe? Eu tive uma conversa com ele e é muito interessante que eu crio histórias, assim, algumas historinhas, né? Daí eu fui criando as histórias, ó, exatamente para poder não expor o cliente e tudo, enfim. E daí ele só fez uma pergunta. Ele, tá, mas e a regra de negócio? O que isso precisa ser recebido em tal ponto? Eu falei, meu Deus, acredito. Pronto. Eu falei, é você sair da caixinha, sabe? Você tem que sair daquela caixinha, do código só. Você tem que olhar ali para o que tem dentro daquela tarefa. Só tem código para você fazer? Não tem. Tem necessidade, tem, né? Você está atendendo um pedido ali, uma necessidade, resolvendo um problema. O que tem dentro daquele problema? Qual que é a resposta? Onde você vai bater naquele problema, sabe? Então, eu falei, meu Deus do céu, fiquei um dia que eu fiquei com dor de cabeça. Na hora que eu falei com ele, Lucas, não acredito. Não acredito que é isso. É isso, me marcou. Não, essas coisas sempre tem, essas sacadas que a gente vai pegando, né? É difícil, às vezes é difícil desvincular uma da coisa da outra, né? Até porque é uma das coisas que eu acredito que o desenvolvedor evolui quando ele acaba de sacar que a entrega dele não é escrever código, né? É resolver problema. E por que eu digo isso? Porque às vezes, cara, já tem uma API, por exemplo, já muito parecida com o que você precisa desenvolver, então às vezes é só alterar a API ou fazer uma coisa, ou realmente já existe uma tela muito parecida também, às vezes, com algo que você precisa fazer, então vale a pena, sabe, dar um Ctrl+C, Ctrl+V e alterar só o que você precisa. Então, quanto mais você conhece a aplicação, mais resultado você consegue entregar. E nota que eu estou falando, né? Não é quanto mais você conhece o código, né? Quanto mais você conhece a aplicação, o que ela faz, o que é o sentido dela, mais fácil fica você entregar o resultado para as suas entregas, enfim, no final das suas sprints, porque você consegue resolver problemas mais rápido, né? Você consegue realmente desmistificar muita coisa, né? E falando um pouco agora de futuro, né? O que vocês pretendem para o futuro, assim? Você já decidiu? Vocês querem ir para o caminho mais de liderança, ser um tech leader e tal? Ou querem ir para o caminho mais de ser um especialista? Querem experimentar? Não, querem ir para uma área de dados, uma área diferente? Já começaram a vislumbrar um pouco nisso do que vocês preferem para fazer agora para frente? A gente está falando muito do começo, né? Mas para o futuro, já tem uma ideia do que vocês querem ser? Olha, cara, tu me pegou de surpresa. A única coisa que eu penso é que eu quero evoluir para pleno, né? Próximo passo desse meu Digimon e deixar a vida seguir. Mas pro futuro mesmo, assim, a longo prazo, eu ainda não tenho plano. Se quero ser tech lead, se quero ficar mais focado na área de deploy ou outras áreas. Ainda preciso ver mais um pouco disso e ver o que eu quero. Assim, em médio prazo, eu quero de fato estar engenheira de software, que é a faculdade que eu estou fazendo agora. Estou realmente me dedicando e tudo. No contexto de engenharia de software mesmo, sabe? Então, no fim de 2024, eu pretendo estar com esse título, mas dentro do meu coração também, me sentir engenheira de software, sabe? E com isso, né, óbvio que ali eu tenho um planejamentozinho, né, de seguir para pleno, enfim, depois sênior, isso é óbvio, que eu já tenho um planejamento, eu gosto de usar cronograma, colocar ali o que eu tenho que estudar, o que eu não tenho. E assim, existe também a liderança e existe virar especialista, né? Eu confesso que eu quero muito saber muito bem de software.
eu quero saber muito, sabe? Eu quero, de repente, daqui a alguns anos, o Joel falasse, não, a Lília, aquela guria lá, entrou aqui como trainee e arquiteta, nossa, hoje. Engenheira de software, nossa, hoje. Então, e de repente, nesse meio do caminho, talvez tech leader, não sei, mas aí precisa desenvolvimento também nessa área de liderança, comunicação, porque eu acho que eu tenho os líderes, assim, que eu vejo, assim, nossa, que líder, né? Eu reconheço esses porque a gente consegue perceber o que te estimula, por que você tá... por que você faz aquilo? Por que você acorda todo dia? Eu amo, eu percebi que eu amo programação, eu amo estar aqui, eu amo desenvolver. Só que isso muitas vezes não basta dependendo do lugar que você tá. Eu, por exemplo, deu match os meus valores com a cultura da F-Câmara. Só que, né, eu sou consultora e presto serviço para clientes da F-Câmara, parceiros, que também tem que dar match à cultura, é o que está acontecendo na Tutor Consulta. Então, acredito que a gente levanta da cama, né, com mais do que, eu amo fazer isso, porque você tem que estar ali 8 horas do seu dia fazendo isso, né? Então, o que te estimula? Bons líderes, pessoas que vão fazer você ter vontade de resolver esse problema das pessoas. Por exemplo, o app que eu tô mexendo, que eu tô codando, enfim, pessoas como a minha mãe utilizam, né, como as minhas tias, pessoas que têm uma certa limitação técnica e tal. Então, eu tô desenvolvendo para elas. E quem me estimula a desenvolver para elas? Quem me estimula, quem me faz querer fazer isso, né? Então, a gente vislumbra os líderes que a gente gostaria de ter e eu fico pensando que eu vou me sentir realizada no momento que eu sentir que a parte especialista e a parte líder estiver juntas. Se tiver só uma ou só outra, talvez eu não me sinta realizada, entendeu? Então, é isso que eu penso. Entendi. Eu também penso de uma maneira similar, até porque, assim, né, a gente não fica afastado só do lado técnico na liderança, né, muitas vezes. Então, por exemplo, hoje, no meu caso, no meu papel, no dia a dia, poucas vezes eu boto a mão no código, mas eu gosto e é algo que me faz bem, é algo que me traz segurança. Então, por exemplo, faz um mês e pouco, aí, mais ou menos, eu tirei uma certificação de segurança, por exemplo, na parte de segurança e tal. E eu sempre estou estudando alguma coisa relativa a código. Então, por exemplo, quando saiu o Next.js, cara, eu já não estava mais programando assim no dia a dia. Por exemplo, né? Quando saiu o React, eu acho que estava programando. Mas saiu o Next, por exemplo, eu já não estava mais programando. Mas eu fui estudar, sabe? Eu fui estudar, fui aprender, fui brincar e tal. Porque eu sou meio psicopata, então o cara que tem como hobby estudar programação não deve ter muita coisa da cabeça, né? Não deve ser muito certo da cabeça, mas me faz bem, sabe? É uma coisa que me faz bem. E é uma coisa, eu acho que assim, que eu sempre falo pro pessoal da área, assim, eu acho que se você não curte estudar e tal, você pode até ganhar dinheiro com a área de programação e tal, aprender uma linguagem, conseguir, mas assim, para você realmente ter sucesso nessa carreira, você tem que gostar de, sabe, estar olhando coisa nova, porque é toda hora, né, cara? Toda hora. Tem muita coisa nesse sentido. Você queria colocar alguma coisa, Lilian? Eu vi que você levantou o dedo ali. Não, é que eu falei que é meio psicopata, né? Essa coisa que tá sempre estudando ali e tal. Eu, quando eu tô cansada, eu falo, então vou ali fazer um projetinho, alguma coisa assim. Só de leve, sabe? Nada estudar por dentro da documentação, mas só de leve. É por isso que eu falei de psicopata. Eu entendi. Não, mas é que, né, por exemplo, assim, até hoje, assim, pra mim, quando eu fazer um Hello World numa linguagem nova pra mim, me dá prazer, assim, até hoje. Então, não sei se me falta parafuso ou não, mas eu gosto. É uma coisa que me traz paz. Até porque, assim, né, uma hora se cansar de ser CTO e tal, não sei o que, volta a codar, né, pronto. Vai ser DevOps, vai ser DevSecOps, vai ser alguma coisa nesse sentido. Uma hora que cansar de trabalhar com ver pepino, assim, como se enfia de novo na área. Mas legal. E, cara, agora sim, beleza, a gente falou do passado, a gente falou do futuro, a gente falou, né, do que vocês, como chegaram até aqui e tal, e um pouquinho do que vocês querem ser pro futuro. Agora eu queria perguntar para vocês assim,
querem deixar alguma mensagem para quem está nessa carreira ainda, que está querendo vir para a área, mas não conseguiu o primeiro emprego e tal, quer deixar uma mensagem de como como as pessoas podem se preparar, enfim, o conselho que vocês quiserem dar para quem está começando. Quer puxar essa linha? Você até já usou algumas vezes aqui essa frase, Joel, e foi muito assim o que eu fiz quando eu fiz a prova pro hackathon, né? Tiver com medo, vai com medo mesmo, sabe? É bem clichê isso, mas é o clichê mais correto, mais perfeito para quem tá querendo mudar de área, sabe? E também, assim, quando a gente fica muito no passado, a gente tem a tendência a ficar meio triste, meio pra baixo, meio deprimido. Quando a gente fica muito no... Quem vive passado é museu. E quem fica muito no futuro traz o quê? Traz ansiedade. Então é isso que vai fazer você ficar ansioso, não sei o que e tal. Então, assim, tenta algum exercício para você focar no presente, naquela situação que você tá naquele momento, né? Eu estou sabendo HTML agora, eu preciso saber CSS, ok, mas no momento eu estou no HTML. Daqui a pouco eu vou pro CSS, daqui a pouco eu vou pro JavaScript. É isso que eu preciso para poder fazer a prova ali pro programa de formação, então é isso que eu vou fazer até a data da prova. Entendeu? Focar nessa situação, não focar, se eu vou passar, mas e se? Mas eu tenho... Por exemplo, eu julguei se eu tinha condição ou não. Eu fui muito mais estimulada pela minha esposa para poder fazer e fazer a prova do que eu, de fato. E eu passei. Entende? Então, assim, eu passei. Hoje eu estou júnior e já estou quase um ano na F-Câmara já. Então, assim, se eu não tivesse tentado... hoje eu vivo aquela frase... hoje você vai ficar feliz se você tivesse começado há um ano, mais ou menos assim, sabe? Sabe aquela frase, né? Você vai ter torcido, vai olhar pra trás, vai ter torcido pra ter começado há um ano atrás. Hoje eu vivo essa frase, né? Então, assim, não desiste mesmo. Deu um bugzinho assim nessa hora, vai pra comunidade, entra lá na Orange Juice, lá no Discord e fala, gente, tô pensando em desistir. Vai aparecer alguém, vai te dar uma dica, vai falar, cara, olha a minha situação, olha o que eu passei, olha o que eu tô vivendo agora. Entendeu? Vou te contar um pouquinho da minha vida, vai pro privado, vou te contar um pouquinho da minha vida e você vai seguir em frente, sabe? Então eu acho muito isso, assim, não se prender no passado e no futuro. Tentar, assim, começou a desvirtuar um pouco, volta ali para aquele momento presente e vai. Não deu certo, é feedback. Não deu certo, é feedback. Você vai ter insumo para você melhorar. Se deu certo, perfeito. Mas vai ter coisa para você melhorar durante a caminhada. Pode ter certeza. Mas se não deu certo, você vai ter insumo para voltar da próxima vez, entendeu? Então essa é a minha dica. Agora, sobre Júnior, eu também queria dar uma dica, se você me permite, Joel. Porque claro. A gente sente muitas coisas ali na hora que você tá como Júnior e tal. Aquela síndrome do impostor, ou da impostora, enfim, que vem falar, mas você não sabe, como é que isso, como é que aquilo e tal. Sim, a gente enfrenta isso sim, muito. Então, eu acredito que você tem que buscar fazer coisas que te tragam segurança, o que te faz sentir segurança. No meu caso, o que talvez seja de algumas outras pessoas que estão ouvindo agora, o que me traz segurança é planejar, é enxergar o que falta. Porque é muito fácil eu pegar a Lilia impostora e falar comigo, tá, mas você não sabe back-end, né? E aí, como é que isso, como é que aquilo? É muito fácil chegar pra mim. Mas aí eu vou falar, tudo bem, então, Lilia impostora, o que eu preciso pra saber back-end? Né? Em quanto tempo eu preciso saber? O que você acha, então, que eu deveria estar sabendo agora? Me dá argumentos. Porque se ela sabe vir falar o que eu tenho, o que eu estou, ou o que eu não sou, o que eu estou, o que eu não estou, ela tem que me dar argumentos, né? Então, quando você começa a fazer isso e se planeja, você mesma cria essa segurança que a gente sente que precisa. Que o impostor vem porque você não está sentindo segurança ali no que você está fazendo, no que você acha que está fazendo, no que você acha que sabe. Então, essa foi uma maneira que eu senti de ter um pouco mais de segurança. Planejar o que você imagina que precisa saber, buscar pessoas que têm mais conhecimento que você. Hoje a gente tem tanto acesso a seniors, né? Outro dia eu estava conversando com um tech leader meu, que ficou ali em férias, a gente teve a oportunidade de conversar uns minutinhos. Ele falou assim, hoje vocês têm muito acesso a seniors. Na minha época, há 10, 11, 13 anos atrás, a gente não tinha tanto acesso assim. As coisas que a gente precisa desbravar na coisa. Então, hoje, de fato, está mais fácil, porque a gente tem que lidar também com a informação, né? Muita informação. Mas hoje está um pouco mais fácil para a gente
seguir um caminho, né? Então, conversa com o sênior, conversa com um pleno, uma pessoa que se sente que tem um pouco mais de conhecimento que você, ou mais, enfim. Vai atrás. Porque aí você vai sair daquele momento turbulento que você está vivendo e vai conseguir escrever um pouquinho de um planejamento, de um rascunho do que você precisa para se sentir um pouco melhor, menos impostor e tal. E vai seguindo aquilo ali. Chegou outro momento, rever o treinamento, rever o planejamento, enfim. Isso me ajudou muito, sabe, Joel? Me ajudou demais, então queria falar. Não, claro. Até como você falou, né? Eu sempre falo muito de filosofia, né? Então, eu falo de Jean-Paul Sartre, eu já falo de Jung e tal, mas tem uma coisa que você falou sobre o passado que me lembrou Kung Fu Panda. Kung Fu Panda. Então, o passado é história, o futuro é um mistério, e hoje é uma dádiva. Por isso que é chamado de presente. E depois eu descobri que esse é um provérbio chinês, né? Que é um provérbio chinês, mas eu aprendi esse provérbio chinês no Kung Fu Panda, o mestre Yoga, lá que a tartaruguinha ele fala, né? Que o problema quando a gente deixa, né, muita cabeça no passado ou no futuro e tal, então é sempre a gente lembrar, né? Passado já é história, futuro ainda é um mistério, né? Mas o hoje é uma dádiva e por isso é chamado de presente. E eu acho muito bacana, é uma coisa bem legal quando a gente lembrar de quando está nesses momentos assim, né? É legal a gente lembrar disso, né? Todo dia de hoje é uma dádiva. Então, o que você vai fazer com essa dádiva que você tem ainda na mão, né? E todo dia você ganha uma nova dádiva. O que você vai fazer com ela? E é um bom conselho para você quando estiver ansioso, quando estiver, sabe, muito aquela ansiedade doida ou muito apreensivo, lembrar disso, né? E a mesma coisa quando essa crise que a gente fala do impostor, né? Esse é um ponto que eu acho que a gente pode levar, que você falou, né? É um ponto que a gente pode levar para a gente em vários sentidos, né? Quando a gente trata com a gente mesmo, quando a gente trata para os outros. Então, assim, quando o teu eu impostor vem te fazer uma crítica, né? Cara, se for só uma crítica, é aquela crítica maliciosa, né? Aquela crítica que não te constrói, que derruba. Mas se for uma coisa para construir, ela vai ser propositiva, né? É aquela crítica que é positiva, que se pergunta, cara, tenta fazer isso para melhorar, tenta fazer aquilo e tal. E isso é uma coisa que a gente também pode levar muito quando a gente trata com as outras pessoas, né? Então, quando você for fazer uma crítica a alguém, não leva a crítica, né? Leva uma proposta, né? Tenta ir por aqui, tenta fazer dessa maneira e tal. Então é algo que a gente pode levar pra gente mesmo, como também pode levar quando a gente em relação às outras pessoas. Porque se você tá levando a crítica, você tá só sendo maldoso. Então é legal que seja uma crítica construtiva, né? Que vai de anexo uma proposta, né? Concordo contigo bastante. E Bob, qual que é o teu conselho para essa galera aí? Ouçam Hora de Juice, galera, tô aprendendo um tanto aqui. Não é? Olha só, não leve uma crítica, leve uma opinião proposta. É uma proposta. Leve uma proposta. Cara, isso é incrível. E Lilian, isso de você conversar com a Sombra, né? Conversar com a Lilian impostora, isso daí é ótimo. Vou levar pra mim também, cara. Porque se o impostor ele sabe criticar, então ele sabe o que a gente precisa, né? Então me dá que eu vou listar tudo e vou fazer. É isso aí mesmo, pô. Eu acho... A minha dica é... Pessoal que quer desistir ou que tá começando, sei lá, se divirtam, cara. Pegam essa dádiva, né, esse presente e se divirtam, cara. Se você quer desistir, lembra por que a programação é divertida. Pra mim é divertido porque eu me acho com superpoderes, cara. Acho que eu posso fazer qualquer coisa. Acho que eu posso pegar um Arduino, programar ele, fazer luz de LED acender em casa, com comando HTTP. Pra mim isso é incrível, cara. E isso é divertido. E sempre quando eu tenho algum down, né, alguma baixa assim, eu lembro, pô, programar é divertido pra caramba, né? E a minha dica que fica é isso, divirtam-se. E programação levou eu a gostar de várias outras coisas, né? Então, assim, eu sempre gostei muito de eletrônica e aprendi eletrônica. Aí fiquei uns anos afastado e tal. Aí agora com um pouco mais de condição financeira, eu voltei a mexer com eletrônica, né? Porque não é que nem programação, quero aprender uma linguagem nova, abaixo lá o compilador, beleza, começo ali, instalo na minha máquina e começo a colocar. Começo a codar. Se você vai aprender eletrônica, né, é muito mais difícil, né? Tem que comprar, tem que gastar dinheiro, queimar rádio e tal. Aí agora de uns tempos pra cá eu voltei a insistir, só que assim, eu comecei a investir no nível hard mesmo. Então, em vez de comprar Arduino, que tem Arduino hoje de R$32,
Cara, eu comprei esmerilhadeira, eu comprei serra tico-tico, eu comprei várias coisas para começar a fazer robô grande e tal. Então, assim, eu tenho um arsenal dentro de casa. Eu tenho parafusadeira. Né? Então, o meu espaço maker tem de tudo. E, cara, é muito divertido. A maioria dos meus projetos ainda está naquele nível júnior ainda. Como é que é o nível júnior? É aquele que tenta, a maioria das vezes sai errado. Então, joga madeira fora, tem que comprar mais madeira, tem que comprar... Mas começa a dar, sabe, os primeiros resultados. Então, esse final de semana, por exemplo, eu comprei uma canaleta de LED e tal, de alumínio. Aí, primeira vez que eu usei minha esmerilhadeira. Aí cortei no tamanho do rack da sala, cortei no certinho certo, e botei uma fita de LED por dentro dela. Cara, ficou muito bonito assim, sabe? Ficou uma fita de LED endereçável, que eles falam, que muda o LED. E aí liguei no Node MCU, né, com uma espécie de um Arduino com Wi-Fi. Liguei lá o Node, beleza, conectei, fiz uma caixinha para ele de madeira, escondi atrás do rack, né, da sala, deixei, e aí ficou, cara, só a barra de LED, assim, bem bonito. Então agora tem a minha TV e tem aquela barra de LED e tal, e ela cheia de efeito e tal, não sei o quê. Cara, é uma coisa simples, né? Se a maioria das pessoas pensar, vai falar, cara, eu já fiz isso é fácil e tal. Pra mim, cara, foi uma vitória, parece que eu tinha derrotado um gigante, sabe? Derrotado um gigante, ficou mó legal e tal. Então, essas experiências, assim, valem muito. Eu super entendo essa ideia de ter super, assim, poderes e tal. Eu já fiz antigamente muito, por exemplo, robô, já fiz robô controle remoto, já fiz aviãozinho e tal, mas muito com kits prontos, assim, e tal, né? Então hoje eu estou tentando fazer as mesmas coisas, só que assim, cara, eu fazendo tudo, molde em 3D, eu imprimindo, eu usando madeira e tal. Então assim, tentando elevar as minhas skills aos mesmos momentos que eu me divirto. Porque antes eu pegava muita coisa pronta na internet, então eu estou utilizando cada vez mais fazer manual. E assim, por que eu estou falando isso? Porque eu acho que essa busca por melhoria é constante. Então, e eu não acho que é uma busca, por exemplo, que você precisa fazer só, por exemplo, não falar leia mais. Eu super recomendo, cara, leia mais, leia livros e tal, mas faça de uma maneira que ressoe com você, sabe? Faça de uma maneira que não tenha que fazer de uma maneira que não seja maçante para você. Então, assim, por exemplo, para mim, que faço essas coisas, cara, porque eu me divirto. E eu sinto que eu estou aprendendo, sabe? Eu sinto que eu estou aprendendo a tirar minhas ideias de um mundo que é mais digital e de levar para um mundo, assim, mais físico. Essas mesmas estantes que estão aqui atrás, elas têm só iluminação em cima, né? Eu comprei pronto, elas têm iluminação em cima. Mas, por exemplo, a luminária que está em cima delas ali e tal, tem um circuitinho. Então, eu tive que abrir elas ali, mexer no circuito, na placa elétrica e tal, fazer uma ligação, uma conversão direta. Aí agora, quando eu ligo na minha Alexa, ela liga tudo junto de uma vez só. Então assim, cara, mexer no circuito, mexer na fiação, ali tal coisa, coisas que eu não fazia. Mexer no circuito elétrico e tal, e aprendi a fazer na raça. E aí agora ficou bem legal, porque agora ficou tudo integrado. Agora até fazer uma demonstração aqui para a galera que escutou a Juice. Alexa, desligar toca. Tudo bem. Ó, aí desliga tudo, então, né? Aí agora eu fiz uma rotina para Alexa, né? Então quando eu falo assim, Alexa, inicie os trabalhos. E ela já liga tudo, já seta na cor e tal. Então assim, são coisas que evoluem. Então para quem está começando, cara, é a mesma coisa, sabe? Não se contenta em fazer. Começa a fazer um mix de coisas que vão realmente elevar a tua skill, vão elevar as coisas que você faz. Então aqui tem coisas que são de eletrônica, né? Essa luz que está atrás da estante preta ali também é de um Node MCU, então pode ver que a olho dela é que ela toda modificada, ela tem um monte de efeitos especiais que coloca, e aí ele usa um esquema de WLED, e assim, tudo coisinhas que, cara, eu não conhecia, não sabia, fui começando a pesquisar e aprender. E assim, isso eleva muito, apesar de ser mesmo, eleva muito o teu repertório, eleva muito o teu conhecimento, eleva muito as tuas possibilidades, até pelo menos pelo código. Por exemplo, vocês que vão aprender programação, aprenda 1, 2, 3 linguagens, mas assim, saia do senso comum também quando for aprender programação. O que eu quero dizer com isso? Porque assim, quando você está numa aplicação que tem muito foco no negócio, geralmente você está fazendo CRUD.
né? Então, select, delete, update, não sei o quê. Quer fazer uma coisa diferente para você aprender um pouco mais sobre o mundo de tecnologia? Faz um CLI. Faz um CLI, um programinha para ser executado via linha de comando. Faz um CLI. O Node, por exemplo, ele tem um monte de ferramental que ele te ajuda a criar coisas para linha de comando. Então, assim, você consegue criar um softwarezinho seu para você fazer CLI. Então, por exemplo, que todo mundo conhece, o Angular CLI que tem hoje, Vue CLI, o React CLI, né? Quando você quer realizar um projeto em React, né? Você faz o npx, create project e o nome do projeto e tal. Isso são tudo programas desenvolvidos para linhas de comando em CLI. E quantas pessoas você conhece que sabem fazer isso? E, cara, não é difícil. Não é difícil fazer. São coisas, assim, bem simples. E, assim, isso aumenta, sabe, a tua skill muito. Então, não é só uma questão de quantas linguagens você aprende, mas o que você está propondo a fazer. Que nem, por exemplo, assim, quer ver, e isso aconteceu comigo há uns 10 anos atrás, 10, 11 anos atrás, quer ver você ser sênior, você ganhar como sênior, você se achar sênior e você se sentir um júnior, do nada, assim, do nada, começa a desenvolver para driver de computador. Por exemplo, vai desenvolver um driver de impressora. Cara, é outra perspectiva de desenvolvimento. Totalmente diferente. Você vai lidar com porta, comunicação via porta, quando a porta está ocupada, como é que você faz, cada comando você tem que dar flush na porta, como é que é o tipo de comunicação, quantos bytes você pode trafegar pelaquela porta por vez, se você está enviando muito dados, está sobrecarregando a porta e a porta está ficando entupida, como é que você lida com paralelismo e thread. Então, assim, cara, é um outro skill de programação totalmente diferente. E, assim, a maioria dos desenvolvedores hoje nem sabe como fazer essas coisas, porque não é nosso skill. Então, assim, o mundo de programação é bem vasto. Então, tudo que você puder para você expandir esse nível de conhecimento sempre vai te ajudar. Enfim, gente, falei demais, né? Daqui a pouco a gente assiste para poder anotar as dicas ali. Não é conhecimento vasto, Joel. Legal. E galerinha, agora eu acho que assim, legal, a gente deu e passou a mensagem aí para os ouvintes aqui que estão ansiosos aí para essa primeira vaga. E só queria que agora vocês deixassem aí um abraço para quem vocês quiserem, deixar uma mensagem para quem vocês quiserem e o último toquezinho, tá? Para o pessoal que está ouvindo, se quiser. Enfim, sinta-se em casa, a palavra é de vocês. Se quiser dar um abraço para a mãe, para o cachorro também, fica super aí à vontade. Um abraço pra minha mãe, meu pai, meu cachorro Tereza que tá aqui. Um abraço, Tereza. Um abraço, Imagina Inovação. Vocês são do meu coração, equipe linda. Um abraço a todo o Orange Juice. Um abraço a vocês, F Câmara, Fábio. É nóis. Lívia, quer deixar um abraço também pro pessoal aí? Fiquei inibida. Então, queria agradecer aqui o pessoal da Orange Juice pelo espaço, agradecer quem está ouvindo o podcast agora, né, porque o nosso tempo é bem importante, né, e falar para você que está pensando em migrar de área, mudar de carreira e tudo, assim, procura a comunidade, tem muita gente aqui que veio de outras áreas, sabe, procura gente, chama ali no Discord, manda e-mail, tem o blog da Orange Juice, tem bastante artigo lá, artigo inclusive sobre migração de carreira. Então, assim, você não tá sozinho, não tá sozinha, procura a gente, tá? E você vai ser bem acolhido aqui. Procura a gente para poder conversar, tirar dúvidas, quiser um estímulo. Então, a gente tá aqui. Pode contar com a gente, tá? E obrigada, Orange Juice, de novo aí pelo espaço. Obrigada, Joel, pelas dicas incríveis. Tô sempre anotando contigo. E é isso. Maravilha, maravilha, maravilha. E você que ficou com a gente até esse final aí, tomou esse suco de laranja do começo ao fim, mais uma vez, obrigado aí pela sua companhia. A ideia da Orange Juice é essa aí mesmo, pessoal, vitaminar a sua carreira, tirar aquele bichinho que corrói seu coração, não é o cupido, é aquele outro bichinho, insegurança, que corrói aí seu coração, que não deixa você iniciar na sua carreira, e te dá essa ideia de como funciona esse grande mecanismo aqui por dentro, que são as empresas aí de tecnologia. A gente sempre quer mostrar que não é esse bicho de sete cabeças toda, não precisa ter medo e que a gente sempre está disposto a ajudar você a construir a sua carreira. Então, meu muito obrigado mais uma vez e até semana que vem. Até mais, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Falou, pessoal.